Graça e paz, minhas lindonas. Mais um dia para a gente meditar no livro de Josué. E o texto nosso hoje está no capítulo 3, versículo 5. Quem se ocupa, não se preocupa. Eu amo esse texto, amo. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre ele algumas vezes. A gente está aqui nos bastidores da conquista da primeira cidade de toda a terra prometida. A gente está vendo aqui os preparativos. Deus chama Josué, dá aquele puxãozinho de orelha simpático que a gente conversou ontem, né? Era necessário que ele se posicionasse à frente do povo. Deus o confirma como líder realmente diante desse povo todo. E aí ele dá uma determinação aqui nesse versículo que é de suma importância. E eu penso que super atual para nós hoje. Deus dá uma orientação para Josué passar para o povo que seria de vital importância na conquista da terra, que brevemente iria acontecer. Eles precisavam se santificar naquele dia, porque no dia seguinte, no amanhã, Deus faria maravilhas no meio deles. E por que eu disse que cai como uma luva para nós hoje, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é essa onda de ansiedade. E tá como se fosse uma epidemia em toda parte. As crianças já estão muito ansiosas. Pessoas idosas que eram conhecidas como serem mais calmas, mais tranquilas, mais equilibradas, elas estão também ansiosas. Então assim, não tem homem nem mulher, não tem velho nem novo, isso está em toda parte, como fizesse parte da nossa vida. E não é assim, não mesmo. O amanhã a Deus pertence, embora isso seja alguma coisa que a gente saiba. Olha só, isso está tão arraigado. Você se lembra que a gente teve a pandemia, 2020, 2021, nós vivemos um tempo inimaginável, né? Foi inacreditável a gente sair nas ruas e não ver ninguém, lockdown, sem aula, comércio fechado. E todo mundo falou assim, uma coisa a gente aprendeu, né? Que a gente precisa valorizar mais as pessoas que estão próximas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aprendeu nada, meninas. Continua tudo do mesmo jeito. Infelizmente, na maioria das vezes e com a maioria das pessoas, a gente voltou a viver um ritmo alucinado de novo. Não aprendemos nada. Será que não aprendemos nada? Os amigos que estavam há tanto tempo sem a gente ver, provavelmente já estão um tempão sem a gente ver de novo. Os nossos familiares, que a gente, hoje não dá para ir, amanhã não dá para ir. E quando a gente vê, tem anos que não se vê uma tia querida, anos que não se está perto de verdade de uma prima que cresceu com você, um tempasso que você não vê, às vezes, um pai, uma mãe, porque mora distante, né, em outro estado, em outra cidade, enfim. E a gente saiu dessa pandemia com tão pouco aprendizado, né? Teoricamente, nós vimos o que é dormir de um jeito e acordar do outro, mas a ansiedade ela está tão arraigada já na nossa vida que foram só 2 anos, né? 2 anos não deu para ensinar de forma prática. A gente voltou a ter oportunidade de fazer tudo o que fazia e a nossa vida voltou para aquele ritmo louco de fazer tudo hoje, viver tudo hoje, é tudo para hoje, se não for para ontem, né? E o amanhã? A gente esqueceu que a gente não tem nenhum poder no amanhã. Tiago vai falar isso pra gente, né? Não diga vou fazer, diga se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. De verdade, se a gente acordou hoje, foi só porque Deus permitiu. Nós não tínhamos a menor ideia se isso ia acontecer. Então, a gente vive assim. A gente vive na certeza de algo que é incerto, que é o amanhã, e a gente vive a incerteza de algo que é certo, que é o hoje. Deus coloca as coisas muito no seu lugar, né? Já observou como é que Deus organiza? Hoje vocês precisam se santificar. Amanhã eu farei. Então a gente pensa, tem 2 tempos diferentes, o hoje e o amanhã. Tem 2 personagens diferentes, o eu e Deus. E tem 2 tarefas diferentes, o santificar e fazer maravilhas. Cada coisa na sua caixinha, cada coisa no seu lugar, cada coisa para uma pessoa. Nós queremos fazer o trabalho de Deus no tempo de Deus, isso nunca vai dar certo, né? E queremos que Deus faça no nosso tempo o nosso trabalho. A nossa função aqui é nos separar para o Senhor.
A gente já falou sobre santidade um dia desse, né? Eu quero só completar a ideia que santificar ou consagrar não é apenas separar, mas separar para o uso exclusivo de Deus. Aí já amplia bastante, né? Não é só eu peguei uma roupa, tirei do meu armário e coloquei numa sacolinha lá. É eu tirei aquela roupa e eu usei, entende? Eu separei aquela roupa para o meu uso e não para qualquer outra coisa. O santificar-se era para que eles usassem aquele dia para se lembrar que eles eram o povo de propriedade exclusiva de Deus, que todas as ações deles naquele dia fossem de contrição, fossem voltadas para o Senhor, fossem de meditação nesse Deus, fossem de fazer a memória tudo o que já tinham vivido em Deus. Esse dia seria para exclusivamente estarem com o Senhor. E Deus no amanhã faria as maravilhas. Eu quero deixar bem claro que Deus não depende da nossa santificação para fazer maravilhas no meio de nós. Olha que sol maravilhoso, que dia maravilhoso, que tanta coisa maravilhosa a gente tem ao nosso redor. E não depende da nossa santidade viver nada disso. É a bondade do Senhor, é a graça do Senhor sobre nós que nos faz viver tudo isso. Não era uma condição. Vou fazer maravilhas porque vocês se santificaram. A gente tem uma noção assim bem equivocada de que Deus ele faz porque a gente fez. E não é bem assim, né? Ele tem poder para fazer e vontade própria para fazer a hora que ele quer. Mas tem coisas que ele nos chama para uma parceria. Tem coisas que ele nos chama para cooperar. Então ele é o que faz. Nós cooperamos. Nós operamos com ele. Porque nós entramos na proposta dele. Entende? Então ele falou, gente, olha só. Santifiquem-se hoje. Esse papel era deles. E aquele tempo era deles. O hoje é o nosso tempo. É o que o Senhor tem nos dado para fazer. E o amanhã, a Deus pertence. Amanhã vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas até para perceber as maravilhas do Senhor, nós precisamos estar mais próximos dele. Jeremias vai falar que o homem que confia em si mesmo, ele é maldito. Ele confia no seu próprio braço, né? Ele confia na carne, ele confia nas suas próprias forças e capacidades para fazer. Ele é como um arbusto pequeno, seco no meio do deserto. E aí vem a parte que para mim é mais chocante. Jeremias fala, em vindo a bondade do Senhor, ele não vê. Gente, a bondade do Senhor, ela passa até pelo deserto, a gente acabou de ver isso, né? A bondade do Senhor, ela passa até por esse Zé Mané que se acha, mas ele não percebe. Não perceber as maravilhas do Senhor que estão sendo feitas na nossa vida o tempo todo, estamos rodeadas dela, é a pior parte para mim. Já o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço forte, esse homem, ele consegue perceber todas essas maravilhas. E elas têm um efeito muito interessante, edificante, fortalecedor em nós. Quando nós percebemos, é como se a gente estivesse numa festa de aniversário e aí todos os presentes estivessem em outro lugar. As pessoas vão chegando e você pensa, caramba, ninguém trouxe nada, ninguém me deu um presente, ninguém, né? Ah, tudo bem, vieram, mas, né? Puxa vida, pensei que eu ia ganhar alguma coisa, não ganhar nada. Já pensou uma festa de aniversário que a pessoa não ganha nada de presente? Ia ser, no mínimo, perturbador, né? Será que ela não sabe que os presentes estão num quarto separado? O quarto era tanto presente que não dava para colocar ali. Então tem um lugar lá dos presentes. E aí quando você dá de cara com os presentes, uau, eu ganhei tudo isso de presente. As bondades do Senhor, elas sempre estão ao nosso redor. As maravilhas do Senhor sempre estão ao nosso redor. Mas às vezes a gente parece que não percebe. E aí se a gente não percebe, a gente fica meio triste, a gente fica meio jururu, meio murchinho, né? Mas se a gente está de olho, né? Se a gente está atento, se a gente está percebendo todos esses presentes que nós temos ganhado, e eles são muitos, aí a gente abre aquele sorrisão. E as outras coisas passam a ser menos importantes. Se preocupar significa ter a ilusão de estar já fazendo algo que não dá para fazer. Porque é a minha mente que está ocupada, mas eu não consigo fazer nada. Então eu fico presa, entende? É como se eu estivesse entre tempos. Eu estou presa entre o hoje e o amanhã. Eu não estou aproveitando hoje e eu não consigo estar no amanhã. Então eu fico preocupada. As pessoas preocupadas, normalmente elas estão presas, algemadas, elas estão em cativeiro.
Eu estou num lugar onde só a minha mente está girando num programa impossível. Eu não consigo fazer nada no amanhã. Então, se eu estiver hoje fazendo o que é para eu fazer hoje, o que é para você fazer hoje? O que vier a tua mão para fazer. O que vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Provérbios vai dizer isso pra gente. Então, se hoje é dia de trabalho, nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar como? Ligadas com o Senhor, cheias de Deus, né? Temos nosso momento devocional, vamos fazer. Temos a oportunidade de estar num grupo de oração, vamos participar. Temos a oportunidade de fazer um almoço para a família, vamos fazer. Temos a oportunidade de estar com alguém, tomar um café, é isso que a gente vai fazer o dia de hoje. Esteja 100%. O que a Bíblia fala já foi descoberto por empresas, por pessoas que hoje têm se dedicado em trabalhar foco. Nada mais é do que isso, né? Esse mindset. É você hoje colocar tudo que você tem para fazer o que você tem que fazer hoje. Claro que você se prepara para amanhã, beleza, mas você não vai fazer nada amanhã, hoje. Hoje você vai viver o hoje. Foi o que Deus falou para o povo. Hoje, foca no hoje, santifique-se hoje, trabalhe com o que você tem hoje, coloque 100% de você no que você tem para fazer hoje. Faça bem feito, faça o seu melhor. O teu tempo com Deus, não se importe de você não ter o dia inteiro para estar num retiro espiritual, meditando o dia inteiro, não. Se importe em colocar todo o tempo que você tem em Deus da melhor forma. Então, se hoje o que você tem é meia hora antes de ir para o trabalho, use a sua meia hora 100% dela. Se hoje o que você tem é um tempo para cultuar à noite, ou para se reunir com alguém, para conversar com alguém sobre Deus, use esse tempo 100%. O que você tem é o tempo do teu trabalho, a ida de ônibus, né? Dá meia hora de ônibus. Ah, poxa, o tempo que eu tenho para meditar na lei do Senhor hoje, com qualidade, são esses 30 minutos dentro do ônibus. Use os seus 30 minutos. Não se importe, não se preocupe em não ter o dia inteiro livre. Ah, poxa vida, se eu não tivesse que trabalhar, hoje eu passaria o dia todo na presença do Senhor. Passe o teu tempo de qualidade com o Senhor onde for, do jeito que tiver. O importante realmente é você usar o seu hoje para se santificar. Qual é o tempo que você tem? Usa ele. E a gente sempre vai ver Deus no amanhã fazendo maravilhas para nós. Claro que esse texto aqui está falando de coisas muito específicas, né? Que Deus vai fazer milagres, de fato, vai abrir Jordão, ele vai dar estratégias de guerra para Josué, então coisas assim extraordinárias realmente vão acontecer, visíveis para o povo. Mas quando a gente fala de maravilhas no nosso dia a dia, talvez as maravilhas nem sejam tão visíveis para todo o povo, mas para você tem que ser. Eu peço ao Senhor hoje que Ele abra os nossos olhos espirituais e que a gente consiga enxergar as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Se elas estão no amanhã, nós vamos hoje nos santificar, para a gente enxergá-las amanhã e dar toda a glória a quem precisa, né? Olha que tranquilidade hoje, ó. Só tenho hoje. Imagina se eu tivesse que se preocupar com todos os dias. É só o dia de hoje. Foca no hoje. Santifique-se hoje. Busque mais o Senhor hoje. Ame mais as pessoas hoje. Dê tempo de qualidade para quem você ama hoje. Se importe com as pessoas hoje. Faça o que você pode fazer hoje. E amanhã o Senhor fará maravilhas. Não se preocupe, se ocupe.